Dando continuidade ao tema de biomecânica ocupacional, vamos falar agora sobre as posturas do corpo. O corpo assume três posturas básicas: a posição deitada, sentada e em pé. Em cada postura estão envolvidos esforços musculares que se distribuem da seguinte forma. Então, nós temos aqui a parte do corpo e a porcentagem do peso total. Então, a cabeça, ela representa de 6 a 8% do peso total do ser humano. O tronco representa de 40 a 46%, os membros superiores de 11 a 14% e os membros inferiores de 33 a 40%. E há diferenças em relação também ao tipo físico e ao sexo. Na posição deitada, não há contração de tensão em nenhuma das partes do corpo. O sangue flui livremente para todas as partes do corpo, contribuindo para eliminar resíduos do metabolismo e toxinas dos músculos, provocadores de fadiga. O consumo energético assume o valor mínimo, e essa posição é a mais recomendada para repouso e recuperação da fadiga. Então, por exemplo, em caso de manutenção de automóveis, muitas vezes o trabalhador ele fica muito tempo deitado, mas na grande parte das vezes com a cabeça erguida, o pescoço erguido. Então é um exemplo de trabalho em posição deitada. A posição sentada exige atividade muscular do dorso e do ventre para manter posição. Praticamente todo o peso do corpo é suportado pela pele que cobre o osso isquio nas nádegas. O consumo de energia nesse tipo de posição é de 3 a 10% maior em relação à posição horizontal. E a postura ligeiramente inclinada para frente é mais natural e menos fatigante que a postura ereta. O assento ele deve permitir mudanças frequentes de postura para retardar o aparecimento de fadiga. Em relação à posição em pé, ele apresenta a vantagem de liberar os braços e pés para tarefas produtivas. A posição de pé, ela é altamente fatigante porque exige muito trabalho estático da musculatura. Então, a gente já viu sobre trabalho estático na aula anterior. O coração encontra maiores resistências para bombear sangue para os extremos do corpo. Pessoas que executam trabalhos dinâmicos de pé geralmente apresentam menos fadiga que aquelas que permanecem estáticas ou com pouca movimentação. E além da dificuldade de usar os próprios pés para o trabalho, frequentemente necessita-se do apoio das mãos e braços para manter a postura. Em relação a esses tipos de postura, é necessário que se faça uma análise dessa postura para verificar se ela está correta, se ela pode ser melhorada. Então, projetos inadequados de máquinas, assentos ou bancadas de trabalho obrigam o trabalhador a usar posturas inadequadas. Posturas inadequadas mantidas por um longo tempo podem provocar fortes dores localizadas no conjunto de músculos solicitados na conservação dessas posturas. Então, aqui a gente vê, em relação à postura em pé, os riscos seriam para os pés e pernas. Então, pode-se provocar varizes quando o trabalhador fica muito tempo em pé. Sentado sem encosto, os riscos são nos músculos extensores do dorso. Um assento muito baixo, a parte inferior das pernas, joelhos e pés pode ser danificada. Um assento muito alto já pode exigir muito do dorso e do pescoço. Braços esticados provocam um peso maior nos ombros e nos braços, então pode provocar dores. E pegas inadequadas em ferramentas, os riscos são dos antebraços. A inclinação da cabeça para frente, como por exemplo, assentos muito baixos, mesa muito baixa, cadeira está longe do trabalho que deve ser fixado visualmente e há uma necessidade específica de microscópio, por exemplo, provoca a fadiga rápida dos músculos do pescoço e ombros. As dores no pescoço começam a aparecer quando a inclinação da cabeça em relação à vertical for maior do que 30%. Então, o ideal é que essa inclinação seja de até 20%.
Então, a gente tem aqui, ó, um exemplo, né? Essa inclinação aqui, onde a gente tem essa medida alfa, que deve ser de até 20%, tá? Então, se a cabeça estiver muito inclinada, isso vai provocar dores. Então, aqui a gente tem, essa figura nos mostra os tempos médios para aparecimento das dores no pescoço, de acordo com a inclinação da cabeça para frente. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem, ó, tempos em minutos. Então, até 30 graus, a gente aguenta 350 minutos, tá? Nessa posição. Então, aproximadamente um pouquinho menos do que 6 horas, né? Cada hora tem 60 minutos, 6 de 6, 36. Então, a gente tem um pouquinho menos de 5 horas, uma pessoa consegue ficar com essa inclinação de 30% até que comecem a aparecer as dores. E aí, ó, conforme a gente aumenta a inclinação, ó, diminui o tempo. Então, por exemplo, uma inclinação de 60 graus aqui, ó, a gente aguenta um pouquinho mais do que 1 hora ficar nessa posição. A maior dificuldade em analisar e corrigir as más posturas está na identificação e registro das mesmas. Existem métodos práticos de registro e análise de postura. Entre eles, temos o sistema OWAS e o registro eletromiográfico. Então, vou falar um pouquinho desses dois métodos para vocês. O sistema OWAS, ele foi proposto por 3 pesquisadores finlandeses. Iniciou-se com as análises fotográficas das principais posturas encontradas, típicas de uma indústria pesada, e a partir dessas análises fotográficas, identificou-se 72 posturas típicas, que eram a combinação de 4 posições típicas do dorso, 3 posições típicas do braço e 7 posições típicas da perna. Então, a combinação dessas posições resultou em 72 posturas típicas. Então, aqui, ó, nós temos quais são essas posturas, né? Então, em relação ao dorso, eu posso ter o dorso reto, inclinado, reto e torcido e inclinado e torcido. Os braços, eu posso ter os 2 braços para baixo, um braço para cima e outro para baixo, os dois braços para cima. Em relação às pernas, eu posso ter as 2 pernas retas, uma perna reta, 2 pernas flexionadas, uma perna flexionada, uma perna apoiada, deslocamento com as pernas e 2 pernas suspensas. Então, esses são todos os tipos, né, de posições que podem ser recombinados e aí surgem aquelas 72 posições típicas. Então, aqui, ó, por exemplo, né, no exemplo aqui, o dorso ele está inclinado, o braço, né, os 2 estão para baixo e uma das pernas está ajoelhada. Então, seria uma das 72 posições típicas essa. Nesse sistema OWAS foram realizadas 36.240 observações em 52 tarefas típicas da indústria para se testar o método. Diferentes analistas treinados, observando o mesmo trabalho, fizeram registros com 93% de concordância em média. Então, o que significa isso, né? Dessas observações, essas 36.240 observações foram feitas por diversas pessoas treinadas que observaram o mesmo trabalho, a mesma tarefa. E aí elas diziam, né, em qual das posições que estava cada uma daquelas tarefas, daquelas 72 posições. E chegou-se à conclusão que 93% era a concordância média entre os diversos analistas. O mesmo trabalhador, quando observado de manhã e à tarde, conservava 86% das posturas registradas. Diferentes trabalhadores, executando a mesma tarefa, usavam em média 69% de posturas semelhantes. E concluiu-se que o método de registro apresentava consistência razoável. Foi feita a avaliação das diversas posturas quanto ao desconforto. 32 trabalhadores faziam avaliações
quanto ao desconforto de cada postura 2 vezes em cada sessão, usando uma escala de 4 pontos. A classe 1, a postura era normal, e depois eram analisadas essas avaliações. Aqueles que caíam na classe 1, a gente poderia dizer que a postura era normal, que dispensa cuidados, a não ser em casos excepcionais. A classe 2, a postura deve ser verificada durante a próxima revisão rotineira dos métodos de trabalho. A classe 3, a postura deve merecer atenção a curto prazo, e a classe 4, a postura deve merecer atenção imediata. Em relação ao registro eletromiográfico, a gente pode dizer que são registros eletrônicos da atividade muscular. Podem ser obtidos introduzindo-se eletrodos nos músculos e registrando a atividade elétrica dos mesmos. Posturas que exigem tensões constantes dos músculos apresentarão maiores atividades. Assim, pode-se pesquisar aquelas posições que exigem menos atividade muscular. A vantagem desse método é que ele fornece informações objetivas pelo registro direto da atividade muscular. E a desvantagem é que ele exige um equipamento eletrônico relativamente caro. Exige o acompanhamento de um médico para que os eletrodos sejam colocados corretamente nos músculos. Em relação à localização das áreas dolorosas, o que a gente pode dizer? Que munido do diagrama, o analista de trabalho entrevista os trabalhadores ao final de um período de trabalho, pedindo que apontem as regiões onde sentem dores. A seguir, pede-se que eles avaliem o grau de desconforto que sentem em cada um dos segmentos indicados no diagrama. O índice de desconforto é classificado em 8 níveis, que varia do nível 0 para extremamente confortável até o nível 7 para extremamente desconfortável. Assim, podem ser indicadas máquinas, equipamentos e locais de trabalho que apresentem maior gravidade. Então aqui, nós temos uma figura onde representa as partes do corpo. Então, o trabalhador ele indica em qual desses números aqui, ou em qual dessas partes do corpo que ele sente dor e qual é a intensidade da dor. E aí eles conseguem fazer as análises e verificar se melhorias podem ser realizadas. Por hoje é só e até a próxima.